Capítulo 1053. No mundo mal iluminado, a gigantesca lua carmesim pairava silenciosamente sobre a casa enquanto tudo no jardim parecia estar adormecido. O desespero nos olhos incompletos do dragão branco acinzentado se dissipou quando ele retraiu as asas cobertas de pele, comportando-se como um dócil cão de caça criado em casa. O conselheiro dos alquimistas da psicologia, semideus do caminho do espectador, Vin Rambis, perdeu a vida e se tornou a marionete de Klein. Sem se preocupar em aproveitar essa conquista, ele trocou de lugar com Enune, que estava ao lado do dragão branco acinzentado, aparecendo como German Sparrow em seu sobretudo preto e cartola de seda. Então, controlou sua nova marionete para tratar a infecção que recebeu da praga mental. Uma brisa suave e fresca passou pelo mar do subconsciente coletivo, infiltrando-se na ilha de consciência de Klein. Isso o fez sentir como se o objeto cheirando a podre, putrido e discordante em seu corpo de coração e da mente estivesse sendo expurgado dele com uma faca cirúrgica. O rosto de Klein imediatamente se contorceu quando ele fez uma careta. Mais uma vez sentiu a dor insuportável em sua alma. Felizmente, para criar as balas de paralisação espiritual e os amuletos de ontem mais uma vez, ele já estava acostumado com esse sentimento. Ele não segurou a cabeça e rolou de dor. Depois de eliminar a doença mental contagiosa de sua consciência, o vento frio trouxe um calor que o fez querer tirar uma soneca à tarde. Isso permitiu que seu corpo espiritual danificado relaxasse como se estivesse encharcado de banho. Sua mente e corpo se recuperaram rapidamente graças à nutrição. Quando ele se recuperou da doença mental, a brisa suave que soprava sobre ele tornou-se intensa. Soprou os arredores, destruindo todo o contágio que restava no ar. Depois de fazer tudo isso, Klein fez o dragão branco acinzentado encolher rapidamente seu corpo, convergir sua divindade e voltar à sua forma humana. No entanto, como as roupas de Vin Rambis foram rasgadas em pedaços, as escamas cinzentas do seu corpo não desapareceram. Alguns segundos depois, a líder ascética da Igreja da Noite Eterna, Ariana, saiu da gigantesca lua carmesim com seu manto simples e cinto feito de casca de árvore. Seus longos cabelos negros caíam em cascata quando ela atravessou o vazio e chegou diagonalmente acima de Vin Rambis. O anjo estendeu sua mão direita e, com um aperto suave, deixou a alma embaçada de Vin Rambis deixar seu corpo e flutuar acima de sua cabeça. Por que você está ajudando George III? A Ariana perguntou diretamente. A expressão confusa de Vin Rambis tornou-se imediatamente séria. Esta é a escolha dos tempos, uma inevitabilidade do destino. Estamos apenas acompanhando o fluxo das marés e fornecendo algumas orientações, permitindo que os tempos se desenvolvam na direção certa. A resposta padrão da Ordem Eremita do Crepúsculo. Pelo que parece, o semideus dos alquimistas da psicologia também não sabe qual é o verdadeiro objetivo de Adam. Mesmo sendo membros oficiais da Ordem Eremita do Crepúsculo, a maioria deles provavelmente não sabe. Klein não teve problemas para pensar graças à sua situação dentro do mundo oculto. Ariana não demonstrou nenhuma surpresa ao pressionar. Qual é a tendência dos tempos? Os olhos de Vin Rambis estavam desfocados, mas a sua expressão era solene quando respondeu: uma guerra que alcançará o mundo inteiro. A paz não é agradável? Klein franziu a testa ligeiramente, pois não pôde deixar de murmurar interiormente. Ele sabia muito bem o que uma guerra mundial faria aos humanos. Ele apenas desejava que sua investigação com a Igreja da Noite Eterna fosse capaz de aproveitar a chave e impedir com sucesso a guerra que a Ordem Eremita do Crepúsculo estava fortemente pressionando para que entrasse em erupção. Ariana ficou em silêncio por um segundo antes de perguntar:
Qual é o segredo que George III está escondendo? Vin Rambis revelou um sorriso. Cada rei é restringido por 3 contratos principais e só pode atingir o limite da sequência 5. Mas com a nossa ajuda, ele contornou as restrições e já atingiu um nível superior. Quando a maré dos tempos chegar, ele poderá facilmente ascender ao local que deveria pertencer a ele. 3 grandes contratos. O que é isso? É compreensível limitar um rei à sequência 5 devido ao forte esforço para manter o misticismo em segredo. É melhor que um rei seja trocado de tempos em tempos. As pessoas acharão aceitável se pudessem viver entre 80 e 90 anos, mas ainda estar ativo aos 120 a 130 anos será a causa de teorias de conspiração e pânico. George III cooperou com os alquimistas da psicologia e a seita da demônia para viver mais tempo? Normalmente, esta é uma restrição ao rei, não aos outros membros da família Augustus. Eles deveriam ter anjos fundamentados entre eles, então não há razão para eles apoiarem George III. Muitas questões surgiram em sua mente. George III ainda não é um semideus, é? Ele está usando algum método para possuir um nível mais alto e realizar a atuação antes do tempo? A Ariana perguntou sem pressa. Para a Igreja da Meia-Noite, este era um problema crucial. Se George III já fosse um semideus, eles poderiam entrar em contato diretamente com a Igreja das Tempestades e do Vapor para capturá-lo, porque o próprio rei era evidência suficiente. A alma de Vin Rambis assentiu e disse, sim. Qual é o método exato? A Ariana continuou perguntando. Vin Rambis balançou lentamente a cabeça e disse, não tenho certeza. O responsável por este assunto é o nosso presidente. Só me lembro dele ter mencionado uma vez que queria que George III tivesse mais talento. Mais talento? Ao ouvir tal descrição, Klein imediatamente pensou em algo no diário de Roselle. Aos olhos do imperador, o chamado talento era tornar a psique e a alma mais parecidas com um ancestral de alto nível, como tal, ser capaz de obter o reconhecimento das características de Beyonder correspondentes ou a impressão mental dentro dos artefatos selados, permitindo-lhes consumir facilmente a poção e empunhar os artefatos selados sem os imensos efeitos negativos. Esta não era uma solução perfeita. Poderíamos até dizer que havia grandes riscos latentes. Isso acontecia porque a impressão mental reverteria e controlaria a alma do consumidor ou portador, fazendo-o experimentar certas mudanças. Se alguém confiasse nesse método para avançar para um semideus, havia uma chance extremamente alta de se tornar um monstro formado por suturas mentais. George III foi hipnotizado? Ele realmente aceitou tal método? Não. Se ele estivesse hipnotizado, o anjo da família Augustus ou os artefatos selados definitivamente descobririam o problema. Klein ficou ainda mais confuso enquanto esperava que a líder asceta flutuando no céu perguntasse mais. A Ariana sabia claramente o que significava mais talento. Sem qualquer mudança de expressão, ela perguntou, quem é o seu presidente? Vin Rambis revelou um olhar de reminiscência. Ele tem muitas identidades e nomes, mas posso confirmar que ele é o presidente dos nossos alquimistas da psicologia desde que eu o veja. Suas identidades e nomes atuais são: um dos 4 reis do mar, o rei do trono negro Barros Hopkins, o ex-chanceler da Escola de Medicina de Backlund, o consultor médico da família real, o já morto Pauli Derlau, o famoso asceta do Mar Central de Sônia, Eric Drake. Rei do Trono Negro. Foi só então que percebeu que já tinha ouvido falar deste título, mas sempre o negligenciou, não o levando a sério e raramente pensando nele. Então este rei pirata é do caminho do espectador. Ele acenou com a cabeça em esclarecimento. A Ariana ouviu em silêncio e perguntou,
Que segredo George III está escondendo nas ruínas do Imperador de Sangue? A expressão ligeiramente atordoada de Vinham Bis mudou ligeiramente. Uma coisa extremamente importante. Se ele quiser obtê-la, precisará de um grande número de rituais de sacrifício. O que é? A Ariana pressionou sem qualquer pausa. Vinham Bis ficou surpreso. Eu não me lembro. De repente, ele levantou a mão para agarrar a cabeça de sua alma, claramente com dor. No entanto, não importava como ele pensasse sobre isso, não conseguia se lembrar da resposta. Essa memória foi excluída à força por Adam ou por um certo anjo do caminho do espectador? Klein observou com uma expressão pesada ao sentir que o segredo nas ruínas era mais importante do que ele imaginava. Ariana ficou em silêncio por alguns segundos antes de abaixar a cabeça e perguntar a Klein: "Você tem alguma coisa que queira perguntar?" Klein pensou por um momento e perguntou a Vinham Bis: "Qual é o nome das poções Beyonder de alta sequência do caminho do espectador?" A dor na alma de Vinham Bis diminuiu quando ele respondeu lentamente: "Sequência 4. Manipulador. Sequência 3. Tecelao de sonhos. Sequência 2. Discernidor. Sequência 1. Autor." Ele não mencionou a sequência 0. Visionário, claramente inconsciente. Qual é a fórmula da poção para o manipulador? Embora Klein achasse que sua pergunta era um tanto inferior em comparação com a da Madame Ariana, ele ainda perguntou. Em um tom atordoado, Vinham Bis disse sem hesitação: "O ingrediente principal é o cérebro completo de um dragão da mente idoso, ou o coração cristalino de uma árvore mentor, ou uma característica de Beyonder de um manipulador. Os ingredientes suplementares são 80 ml de sangue de um dragão mental idoso, 3 folhas douradas de uma árvore mentor e 7 gotas diferentes de lágrimas de diferentes humanos ou criaturas não humanas que foram derramadas devido a emoções intensas. O ritual é que em uma ocasião especial com pelo menos 10.000 pessoas, bebam a poção quando estiverem em meio a uma ressonância emocional. Em contraste, a dificuldade de um ritual de semideus do caminho do espectador não é tão alta. Isso mesmo. Os espectadores podem se curar e se analisar, permitindo-lhes lidar efetivamente com a loucura e a perda de controle provocada pela poção, para que o ritual possa ser simplificado. Klein assentiu, pensativo. Qual é a fórmula da poção para o Tecelao de sonhos? Não sei. Vinham Bis balançou a cabeça. Tudo bem então. Klein perguntou a Vinham Bis porque ele tinha vindo pessoalmente até Audrey e recebeu a resposta correspondente. Então, ele disse a Ariana: "Não tenho mais perguntas." As perguntas que ele tinha não puderam ser respondidas por Vinham Bis. A mão direita de Ariana pressionou suavemente, fazendo com que a alma de Vinham Bis retornasse ao seu corpo. Depois disso, o anjo olhou para Klein e disse calmamente: "Não o use como marionete. Antes que sua impressão mental seja removida, é melhor você não usar sua característica de Beyonder para criar itens." "Claro, não quero que Adam me visite." Klein assentiu sinceramente. "Vou me lembrar disso. Obrigado, Madame Ariana. Ponto."